bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 2. Falar do Messias é algo desafiador. Primeiro porque, na cultura cristã, nós não conseguimos ver com clareza quando nasceu essa ideia de um Messias. Parece-me que a ideia do Messias, de um ungido Salvador, de um ungido Redentor, vai nascer nas profecias. Quando Daniel fala claramente sobre a vinda de um Cristo, de um Messias, né? A palavra Messias no hebraico quer dizer ungido. Mas essa palavra, ela inicia-se no hebraico com a palavra maim, ou seja, água. O Messias, e eu sempre desconfiei disso, o Messias tem que vir das águas. Essa é a ideia do texto bíblico no original hebraico. Quando você está olhando as escrituras para o Antigo Testamento, você vai ver que existe uma ligação íntima do Messias com as águas. Por isso que o diabo pensou que Moisés fosse o Messias. Porque Moisés foi tirado das águas. Se você lê acerca do nascimento de Moisés e acerca do nascimento de Jesus, você vai ver que o cenário foi muito semelhante. Por exemplo, a matança dos meninos. Muito semelhante. Quando Moisés nasceu, Faraó deu uma ordem para que se matasse todos os meninos. Quando Jesus nasceu, Herodes fez o mesmo. Há uma grande semelhança, porque Satanás literalmente pensou que Moisés era o Cristo, era o Messias. Até que Moisés disse: depois de mim, o Senhor vos enviará um profeta como eu, e a ele ouvireis. Essa hora foi para Satanás a maior de todas as desilusões. Não era ele. Então, quando nós lemos lá o texto de Malaquias, fala da vinda de um Elias. Nós lemos em Daniel, fala da vinda de um Messias, de um ungido. E Moisés fala da vinda de um profeta. Quando João Batista começa o seu ministério, alguns dos escribas e fariseus vão até ele e perguntam: quem és tu? E ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido. Então ali claramente já se esperava esse Messias, já se esperava esse ungido. E João Batista declarou: não sou eu. Então eles perguntaram: quem és tu? És tu Elias? Porque também Elias deveria vir. Ele diz: não, também não sou Elias. Então eles disseram: então és tu o profeta? Não um profeta, o profeta, o que Moisés disse? E ele respondeu dizendo: não sou. Perguntaram então: quem és tu? E ele respondeu: eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor, como profetizou o profeta Isaías. Mas o que pouca gente sabe, e que é importante que você saiba, é que João Batista declara o motivo pelo qual ele batiza nas águas. Cristo ainda não tinha sido revelado, o que te faz entender, e me faz entender, que batismo não é coisa de crente. Isso é anterior ao cristianismo. João já batizava e não existia cristianismo. E João já batizava nas águas.
E João, o apóstolo Gilson, vai revelar o motivo pelo qual ele batiza nas águas. Ele diz: eu batizo nas águas para que o ungido, o Messias, seja revelado a Israel. Porque o Messias tem que vir das águas. Então João batizava os homens nas águas a fim de encontrar o Messias. E havia uma profecia para que João pudesse identificar o Messias. Qual era a profecia? Aquele que mandou João batizar nas águas disse a João: João, quando você estiver batizando os homens nas águas, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descerá sobre muitos homens. Mas quando você vê o Espírito Santo descer e repousar sobre um homem, ou seja, permanecer sobre ele, este é o que batiza com Espírito Santo. Então observe que o Espírito do Messias está ligado a isso, à água e ao Espírito de Deus. É essa junção que traz a luz ao mundo. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, como a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios, a terra que estava em trevas, aos que se assentavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. Como aqui. Havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe, água e Espírito. Espírito e água. Então Deus disse: haja luz. O verbo é o caminho pelo qual a luz veio a nós. E a luz, no judaísmo e nos textos hebraicos, sempre está falando de conhecimento, de enxergar o que antes não enxergávamos, de poder ver aquilo que não víamos. Esse é o papel do Messias. Ele veio ser luz para nós. Ele veio revelar o Cristo. Veio revelar o Pai. Ele veio ser a luz do mundo. Deixa eu ver se você consegue compreender melhor o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com? E o verbo era? Preste atenção nesse detalhe. Talvez vai ferir um pouquinho aquilo que você aprendeu desde criança. Alguns estão na fé desde criança, né? Preste atenção. O verbo não é a luz. O verbo é o meio pelo qual a luz veio ao mundo. Por isso se diz, olha como se diz: haja luz. Por meio do verbo, a luz veio ao mundo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Diga comigo, nele estava a vida. Nele quem? No verbo. E a vida era a luz dos homens. Preste atenção. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas
não a compreenderam. Está conseguindo entender? Esses que não compreenderam são pessoas que estão cegas, porque a luz ainda não brilhou para eles. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da e não do verbo. Ele veio testificar da luz, não foi do verbo. Quem conseguiu pegar? Levanta a mão quem conseguiu pegar, deixa eu ver. Ele veio dar testemunho da luz e não do verbo. Agora, essa luz é o Messias. O Messias é a luz do mundo. O Messias é a luz dos homens. Ele nos revela o Pai, Ele nos revela o céu, Ele nos revela Deus. Ele foi profetizado, como está em Miqueias, que ele nasceria em Belém de Judá. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias, se você puder. Capítulo 5. Verso de número 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Em outra tradução diz: de ti sairá um príncipe, que governará Israel, cujas saídas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E é por causa desse texto que João diz: depois de mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Os seus dias, a sua origem é desde os tempos antigos, é desde os dias da eternidade. Ele já existia. João vai dizer com clareza: ele veio antes de mim, porque ele é primeiro do que eu. Ele deveria nascer em Belém de Judá. Aqui está falando sobre a cidade. Belém Efrata. Mas há os comentários de um rabino judeu chamado Rashi, que diz que Belém Efrata também está falando da sua descendência, da sua linhagem. Pois Belém é uma cidade fundada por um dos filhos de Efrata. Então, essa profecia é de duplo sentido e de duplo cumprimento. Se cumpre quando ele nasce na cidade de Belém, de Judá, em Belém Efrata, e também porque ele é descendente de Efrata. Esse é o menino que há de nascer nessa cidade. A profecia diz que ele deve nascer de uma virgem. Uma virgem dará à luz. Como? Visitada pelo Espírito Santo. Esse menino é anunciado por anjos. Preste atenção. Nós sempre buscamos provar que ele é o Messias pelo seu nascimento. Amém? O que eu quero propor para você essa noite é que não só o nascimento, mas a maneira que ele é revelado a nós, determina que ele é o Messias. O nascimento é muito poderoso porque um anjo aparece em um casebre em Nazaré. Aparece para uma jovem chamada Maria e diz: salve, agraciada. Ela já se assusta, porque os judeus costumam dizer shalom. E o anjo declara e diz: de ti há de nascer um, que será o Cristo do Senhor. Ele vai ser chamado Filho de Deus.
o anjo anuncia a Maria que ela vai dar à luz a um filho. Maria é desposada de José. Então, rapidamente, ela defende a sua honra e a sua posição e diz: como se dará isso se eu não conheço homem algum? Então o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e tu conceberás e darás à luz a um menino. Olha que coisa interessante. A gente pode fazer uma aplicação aqui muito interessante. Parece que nós estamos sempre buscando nos homens aquilo que Deus nos prometeu. A gente espera dos homens o cumprimento das promessas de Deus. Olha o que o anjo diz: você dará à luz a um filho. Ela diz: como se não conheço a homem algum? O que o anjo diz? O Espírito Santo virá sobre ti. Pode levantar a mão, quero profetizar. As grandes coisas na sua vida, o propósito de Deus, o plano de Deus, o teu ministério, não nascerá a partir de homens, mas aquilo que Deus tem para fazer na tua vida nascerá pela visitação do Espírito Santo. Eu declaro na tua vida que as grandes coisas que o Senhor teu Deus tem te prometido, elas nascerão da visitação do Espírito Santo na tua vida, e você vai gerar todos os sonhos de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus essa visitação do Espírito Santo na tua vida hoje. Coisas especiais vão nascer na tua vida hoje. Coisas extraordinárias vão nascer na sua vida hoje. Coisas tremendas vão nascer na sua vida hoje. Coisas espirituais vão nascer na tua vida hoje. Porque o Espírito Santo te visita hoje para gerar em você os sonhos de Deus. Amém ou não amém? Levante a sua mão para o céu. Abre a palma da sua mão, porque a unção descende do céu. Escute o que eu vou te dizer. O Espírito de Deus te visita esta noite para gerar em você os sonhos mais maravilhosos de Deus para a tua vida. Eu declaro que este lugar hoje é um útero espiritual e que o Espírito Santo está aqui para gerar coisas tremendas, coisas sobrenaturais, coisas espirituais que Deus sonhou para nós. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito Santo está no teu ministério. O Espírito Santo está sobre a tua casa. Olhe para esse crente bonito que está perto de você e diga: você conceberá. Dá uma olhada para o outro lado e diga: você conceberá. E não se preocupe se você não tiver ninguém que te abra a porta. Não se preocupe se você não tiver ninguém que te indique. Não se preocupe se você não tiver ninguém que endosse o seu ministério. Não se preocupe se nenhum homem vai te dar oportunidades, porque aquilo que vai nascer de ti não será gerado por homens. Eu vou dizer de novo: não se preocupe se os homens não estiverem nem aí para você. O que de ti vai nascer será gerado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: o que de ti vai nascer será gerado pelo poder do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada a não ser acreditar nessa palavra. O Espírito Santo está aqui essa noite para gerar as coisas mais maravilhosas que você já sonhou na tua vida. Eu
Outro dia alguém me procurou, meu apóstolo, dizendo o seguinte: pastor Eduardo, o meu ministério não vai, o meu ministério não rompe, porque o meu presidente não me dá oportunidade. E quem te falou que o que vai nascer de você vai nascer por mão de presidente, rapaz? O que vai nascer de você vai nascer por obra do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, se alguém crê nisso, joga a mão para o alto. O que vai nascer de você nascerá por obra do Espírito Santo. A virgem engravidou. Eu vou dizer de novo. Porque a gente sabe, mas não acredita. A virgem engravidou. A coisa foi tão séria que o anjo teve que aparecer para José também. A coisa foi tão séria que o anjo teve que aparecer para José. Mas José era um homem cauteloso. A Bíblia diz que José se calou, não querendo infamá-la. José não compreendeu, mas José sabia que Deus poderia fazer coisas que ele não entenderia. Sabe por que a gente fala muito? Porque na verdade nós não cremos que Deus é capaz de fazer coisas que nós não entendemos. Tudo que Deus faz a gente quer entender. Tem coisa que não é para você entender, só para obedecer. Eu vou dizer de novo. José não teve que entender como a mulher ficou grávida. Ele só teve que obedecer, porque o anjo disse: José, Deus escolheu essa mulher. E dela vai nascer o Filho de Deus, e você será pai para ele. Você está aí, irmão? Você diz amém porque não é você que está no lugar dele. Se fosse você, você ia com a cara para o pó agora, dizendo: Senhor, o que aconteceu? Como pode uma grávida virgem, ou uma virgem grávida? Mas ela engravidou. O problema é que as mulheres virgens não estão preparadas para dar à luz. Você sabe que existem coisas que a medicina não explica, mas é notório aos olhos de todos. Quando a mulher começa a sua vida sexual, suas atividades sexuais, o corpo dela se transforma, se prepara para que ela possa gerar. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas isso não aconteceu com Maria. Então, se uma mulher sente dores de parto, tente imaginar o que essa mulher sentiu. Porque nela, os ossos não dilataram como deveria dilatar, porque o corpo não tinha recebido a informação que precisava receber. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 16. E verso 21, você vai ver como ela estava. Diz assim: a mulher, e aqui não é qualquer mulher, amém? É Maria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Por que ela sente tristeza? Pelas dores, pela angústia, pela agonia de dar à luz. Está conseguindo entender? Diga amém. Depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer
de haver nascido um homem no mundo. Ela estava aflita. Ela estava sentindo dores terríveis. Você conhece a história, não preciso me alongar aqui. Houve um recenseamento, José teve que ir a Belém. Chegando em Belém, não havia mais lugares nas hospedagens. Então, uma hospedaria preparou um lugar para receber pessoas. Tira essa ideia do presépio da tua cabeça, porque isso é uma presepada. Não tinha vaquinha, nem ovelhinha. O lugar que Jesus nasceu foi preparado para hospedar pessoas e não animais. Não tinha coxo com palha, o menininho não estava pelado. Vou falar de novo. O menino não foi colocado em um coxo, sobre palhas, sobre feno, e ele não estava nu. Porque o sinal que o pai dele deixou nele foi envolvê-lo em um pano. Eu sei que é difícil para alguns, mas eu vou falar. Quem fez o parto do menino foi o pai. Porque quando esse menino nasceu, o mundo espiritual inteiro se agitou. De uma ponta a outra do globo terrestre, tudo foi transformado, tudo mudou. Quando ele estava para nascer, autoridades caíram. Governos foram levantados, porque todo o mundo espiritual foi agitado. Batalhas espirituais tremendas que você nunca conseguiria imaginar aconteceram naquele tempo, a ponto de depor reis e levantar governos. Isso é um mundo espiritual ao redor do nascimento do menino. Mas enquanto a mulher estava lá, e José sai para buscar ajuda, porque ela está para dar à luz, sabe quem desce? Alguém que quer tragar a criança quando nascer. Há uma profecia também de duplo cumprimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Isso aqui não é para qualquer... Irmão, presta atenção. Se não entender, escola do reino não. Volta para a escola bíblica, domingo de manhã. Você está aí? Apocalipse capítulo 12, verso de número 1. Viu-se um grande sinal no céu. O que se viu? Se você tem uma caneta, coloca essa palavra sinal entre parênteses. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você sabe que essa profecia, essa palavra profética, ela tem um triplo entendimento. Porque essa mulher pode ser Israel, essa mulher pode ser a igreja, e essa mulher pode ser Maria, a mamãe de Jesus. Vai depender em que nível de interpretação você quer andar. Por que ela pode ser a igreja? Porque tem a lua debaixo dos pés. E você sabe muito bem que a lua é o Cristo encarnado. Vênus é Lúcifer. O nome Lúcifer vem de Vênus, a estrela da manhã. Quem acorda cedo aí, já deve ter olhado para o céu e visto uma estrela brilhando, já com o sol tendo nascido. Aquilo é Vênus. E não está brilhando com luz própria, está refletindo a luz do sol. Daí vem o nome Lúcifer, portador da luz, que carrega a luz de outro. Reilel ben Shahar, o filho da luz. É daí que vem o nome Lúcifer, de Vênus. Ele é Vênus antes de se rebelar. E Jesus é a lua quando encarnado. Quando ele é glorificado, ele se torna o sol.
Então a lua é Cristo encarnado, o sol é Cristo glorificado, e você vai vendo que o sistema solar todo é um esboço de Deus de como vai vencer Satanás. E como nós sabemos que essa mulher pode ser a igreja? Porque tem a lua debaixo dos pés. A base da igreja é essa. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro disse, eles dizem isso, isso e aquilo. E você, Pedro, o que você diz? Ele disse, eu digo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fundamento da igreja é a revelação de que o Cristo encarnado é Deus. Não pegou não? Vou ajudar os mais devagar, presta atenção. Está na internet, aqui não, aqui estão os rápidos. Aqui o mais devagar não anda, voa. Presta atenção. O pessoal da internet já está bravo. Presta atenção. A rocha que Jesus falou não era Pedro, como diz a igreja de onde a maioria de nós viemos. E a rocha também não é Cristo, como dizem os protestantes. A pedra de que Jesus está falando tem 7 olhos. Está lá em Zacarias. É o Espírito Santo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, é o Espírito. É o Pai que está no céu, que concedeu o Espírito para que Pedro pudesse dizer essas palavras. Tu és o Filho do Deus vivo. Quem não reconhece que Deus veio em carne não procede de Deus. Então, sobre essa revelação é que Cristo edificou uma igreja. Todo mundo que tiver essa mesma revelação se torna igreja. Está conseguindo entender? Depois você leia lá em Zacarias sobre a pedra de 7 olhos. Ela olha para 7 lados, é o Espírito Santo, 7 olhos de fogo. E essa é a revelação, a base da igreja. Então essa mulher tem essa revelação debaixo dos seus pés, a lua, Cristo encarnado. E ela está revestida de sol. Por quê? Está revestida do poder do Cristo glorificado. E isso é característica da igreja. Ela tem Cristo como base e o poder de Cristo está nela. Tem uma coroa de ouro no céu. Eu não canso de repetir isso e você leia com muita atenção e você vai perceber. Todos que têm coroa estiveram na terra. Vou falar mais uma vez. Todos que têm uma coroa estiveram na terra e foram vencedores e receberam como recompensa uma coroa de ouro. E essa mulher tem uma coroa, ou seja, ela esteve na terra, ela foi vencedora. E ela tem 12 estrelas na sua coroa, porque é uma igreja apostólica. Mas também pode ser Israel. Está conseguindo entender? Diga amém. E também pode ser Maria, a mamãe de Jesus. No caso, quero que você olhe para esse texto, verso 2, e lembre-se da mulher grávida, Maria. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa é a visão lá na hospedaria. Está grávida, com dores de parto, e grita com ânsias de dar à luz. Qualquer pai desesperado sozinho vai sair para buscar pelo menos umas toalhas, um pouco de água e ajuda. Eu ia sair correndo para buscar ajuda. E é nessa hora que o grande dragão desce. Verso 5. E deu à luz a um filho homem. Olha o verso de número 3. E viu-se outro sinal no céu.
Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. É o diabo, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, tragasse o seu filho. E deu à luz a um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele foi arrebatado para Deus. E ele prometeu voltar para reinar sobre essa mesma terra por 1000 anos. E diz o texto bíblico de Gênesis, a profecia messiânica, que ele regerá com vara de ferro. Você consegue entender a cena ou não? A mulher está com ânsia, ela grita com dores de parto, então o dragão chega para tragar o filho. E quando o dragão chega para tragar o filho, quem aparece? O pai do menino. O pai do menino aparece para fazer o parto, porque ninguém vai pegar esse menino primeiro que o pai. Escuta o que eu estou te dizendo. O próprio Deus fez o parto do Messias. Eu vou falar de novo. O próprio Deus fez o parto do Messias. Abra essa Bíblia comigo no Salmo de número 22. Está com pressa não, né, meu irmão? Porque eu vim com tanta vontade de falar. Salmo 22. Quem está aí? Posso falar? Verso 9. Salmo 22, verso 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando nos seios de minha mãe. Verso 10. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, Deus desde o ventre de minha mãe. Abra no Salmo 71. 71. Verso 6. São salmos messiânicos, profecia messiânica. Você está conseguindo entender, né? Não é porque, irmão, pastor, se não foi Davi que falou, por profecia, por espírito profético, anunciando o Messias. Davi é um tipo do Cristo. Olha isso. Salmo 71, verso 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. É o pai do menino. Ele faz o parto, pega o menino, envolve em panos, deixa na manjedoura e sai. E quando chegam os pastores, lá está o sinal. O menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse é o sinal do céu. Não é um sinal da terra? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Só quem estiver por aí dá um sinal e diga amém. Verso 8. Posso ler?
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Presta atenção. E eis que veio o anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram grande temor. Quantos estão por aí? Me ajude, por gentileza. Olhe para essa pessoa bonita que está perto de você. Se não tiver ninguém bonito aí, corre aqui no pastor Mirko. Diga assim: o anjo do Senhor apareceu sobre eles. Vamos dizer de novo? Diga: o anjo do Senhor apareceu sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles tiveram grande temor. Por que falta temor? Porque a glória do Senhor desapareceu. Onde há glória, há temor. A glória precisa voltar para os nossos templos. A glória tem que voltar para os nossos cultos. A glória tem que voltar para as nossas reuniões, para que volte a haver grande temor. Eles tiveram grande, e o anjo lhes disse: não temais, porque hoje vos trago aqui novas de grande alegria, que também será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E isto vos será por sinal: encontrareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Qual é o papel do Messias? Trocar de lugar com você. Qual é o papel do Messias? Quando ele nasceu, ele pegou a glória dele e deu para os pastores. Pegou os panos dos pastores para ele. Quando ele nasceu, ele pegou a glória dele e deu para nós. E pegou todos os nossos trapos de imoralidade, de mentira, de prostituição, de idolatria. Uma troca de lugar. O papel do Messias era trocar de lugar conosco. O mesmo papel de um cordeiro levado para o sacrifício, em que o pecador colocava as duas mãos sobre o cordeiro, declarava o seu pecado, que era transferido para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do pecador, porque havia uma troca de lugar. E foi para isso que ele nasceu, para ser o Cordeiro de Deus, para trocar de lugar comigo, para trocar de lugar com você. O papel do Messias é trocar de lugar conosco. Ele veio para te dar a glória dele e pegar todos os seus trapos para ele. Então você não precisa mais carregar o peso do pecado, você não precisa mais carregar culpa, nem condenação, e nenhum tipo de acusação, porque ele veio para pegar tudo isso para ele e para te entregar toda a glória dele. Oh, rabantore canala bashurianda, racanoro covandere canala bandore canala bandora chodere canala bandore canala bashai. O sinal do Messias é a troca de lugar.
Você precisa entender que você não precisa carregar mais nada. Tudo que você deveria carregar, Ele pegou para Ele. E a única coisa que Ele deixou para você foi a glória. A única coisa que Ele deixou para você foi a glória. Ele levou os nossos trapos e nos deu a sua glória. Eu vou dizer de novo. Ele levou os nossos trapos e nos deu a sua glória. Ele levou os nossos trapos e nos deu a sua glória. Você está cheio da glória dele. Você está envolto na glória dele. Você anda na glória dele. Você se move na glória dele. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 4. Jesus diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que ele está dizendo? O sinal já foi dado. Nós não precisamos mais de sinal. O sinal já foi dado. E qual é o sinal? A troca de lugar. Esse é o maior sinal que o Messias pode dar. Os seus maiores sinais não foram milagres, porque milagres não passaram de migalhas. Você sabe que nós temos uma grande dificuldade para discernir as pessoas que vêm à igreja. Porque nós não conseguimos discernir filhos de multidão. Mas Jesus sempre separou os filhos da multidão. A Bíblia ensina que uma mulher grega, Sirofenícia, andou atrás de Jesus por 3 dias inteiros, clamando mais ou menos assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por 3 dias, Jesus não a respondia. O que parece estranho, porque havia um cego em Jericó, um cego judeu, que gritou essa mesma palavra revelada 2 ou 3 vezes, e o texto bíblico diz: e Jesus parou. A mulher estava gritando a mesma coisa há 3 dias e ele não parava, nem sequer respondia. Então os discípulos foram interceder por ela e disseram: Senhor, o Senhor precisa responder essa mulher. Tem 3 dias que ela vem gritando atrás de nós e isso já está pegando mal para a gente. O Senhor prega o amor, o amor, o amor, e a mulher fica aí gritando, o Senhor nem responde. É que esse pessoal lá, os discípulos, eram crentes. E crente é assim, fica preocupado que o pastor está tratando mal as pessoas. Como os discípulos intercederam, Jesus foi responder à mulher. Diga por quê. Quando discípulos intercedem, Jesus responde às multidões. Quando discípulos intercedem, Jesus responde às multidões. E pela intercessão dos discípulos, Jesus foi até a mulher e perguntou: o que você quer? Eu fico imaginando um pastor fazendo essa pergunta para alguém: o que você quer? Quero mais nada. Pastor grosso, mal educado. Vou embora, não quero voltar nessa igreja mais não. Jesus perguntou: o que você quer? Aí a mulher falou: eu tenho uma filha, está em casa, ela fica endemoniada. O demônio a convulsiona, quase a mata.
eu preciso que a cures. Aí Jesus fez o que ninguém esperava que ele fosse fazer. Normalmente Deus é assim, né? Ele faz o que ninguém espera que ele vai fazer. O que ele fez? Ele olhou para a grega e disse assim: você sabe que não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em época nenhuma desse planeta, comparar alguém com um cachorro foi legal, irmão. Nem quando diz cachorrinho. Porque parece que quando cachorro está no diminutivo, né, parece que não é cachorro igual. E você foi à escola, você sabe, na época que Jesus estava na terra, os gregos diziam que os judeus eram cães. Jesus inverteu a situação, colocou a mulher no lugar de um cão. Qualquer grego iria embora dali. Mas aquela grega era meio doida. Ela creu. E gente que crê porque é doido, não é porque é normal. Paulo disse: creem na loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura para muitos, poder de Deus para outros. Mas para a maioria o Evangelho é loucura. Irmão, é loucura. O cara nasceu de uma virgem. Você só crê porque você não para pensar. Para pensar que você vai ver. Melhor nem pare para pensar. Morreu, ressuscitou. Quantos você conhece igual ele? Você está crendo em umas coisas meio doidas, porque a gente costuma dizer, morreu, acabou. É o que a gente costuma dizer, não é? Morreu, acabou. Mas ele morreu e não acabou, não. Voltou. Aliás, o túmulo que ele usou, só usou emprestado por um final de semana. Na segunda já estava livre de novo. Está por aí, meu irmão? Quem está por aí? E a grega, ao invés de ir embora, disse assim: tudo bem se eu sou um cãozinho, mas os cães têm donos. Ela era grega. Cães são animais domésticos. Ele podia ter usado outro exemplo, mas ela entendeu o que ele estava dizendo. E ela respondeu: cães têm donos. E se eu sou um cãozinho, você é o meu dono. E os cães têm direito de comer as migalhas que caem da mesa de seus donos. Eu vou dizer de novo: os cães têm direito de comer as migalhas que caem da mesa de seus donos. Sabe o que Jesus falou? Nem em Israel. Nem em Israel eu vi uma fé assim. Pensou se Jesus estivesse aqui hoje e dissesse: nem na igreja eu vi um negócio desse. Hein, crente, hein? Batista Odonte, Assembleano Sauro, Presbiteriano Rex. Fica imaginando. Nem na igreja eu vi uma fé assim. Você sabe que a maioria das pessoas que veem milagres nessas igrejas que distribuem migalhas não são crentes. Eu vou dizer de novo. A maioria das pessoas que veem milagres nessas igrejas que distribuem migalhas não são crentes, mas creem. E tem uma fé tão poderosa e grande que nem na igreja a gente acha. Porque na igreja a gente quer sistematizar tanta coisa que a gente quer entender tudo. E quando a gente não entende, a gente não consegue crer. E a fé vai embora. Porque a fé não anda aliada à nossa mente humana e natural. A fé é algo que só pode ter quem é espiritual e caminha com uma mente espiritual. Quem anda no espírito pode ter fé. Você está aí ou não? Você está aí, crente? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, não me olha assim não. Vamos lá, crente, fala alguma coisa. Você precisa de uma mente espiritual. Você precisa crer contra a esperança. Acreditar, mesmo quando tudo te diz, não vai dar certo. Mesmo quando as pessoas rirem de você.
mesmo quando te humilharem, mesmo quando zombarem de você, mesmo quando disserem você é idiota, ainda assim você vai continuar crendo, porque você tem uma mente espiritual, porque você é uma pessoa espiritual, porque você anda no Espírito. Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Foi isso que ele disse. Ela disse, mas até os cães têm direito de comer as migalhas que caem na mesa de seus donos. Jesus disse, nem em Israel viu uma fé assim. Volte para a tua casa, tua filha está curada. Volte para a tua casa, tua filha está curada. E o que ela fez? Voltou para casa. Pergunte-me por quê? Porque as multidões são assim. Se contentam com as migalhas do Evangelho. Filho não. Filho não quer migalha. Filho quer pão. Filho quer a mesa. Filho quer comunhão. Filho quer intimidade. Filho quer relacionamento. Não nos contentamos com as migalhas do Evangelho. Nós queremos o pão, nós queremos a mesa, nós queremos intimidade, nós queremos relacionamento. Você busca coisas aqui, que Deus quer te dar aqui. Você busca coisas aqui, que Deus quer te dar aqui. Migalhas. O que Deus pode fazer no seu bolso não passa de migalhas. O que Deus pode fazer no seu corpo não passa de migalhas. O pão de Deus está aqui. A revelação de Deus, o pão de Deus, a intimidade com Deus, a mesa de Deus. Você não foi chamado para ser multidão. Você é filho, você é filha. Você precisa da mesa. Quem quer a mesa, joga a mão para o alto. Aleluia! Nós somos da mesa. Nós somos da mesa, meu querido. Nós somos da mesa. Olha para esse crente perto de você, sacode ele e diga, nós somos da mesa. Nós somos da mesa. Diga, eu quero pão. 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 Quem quer o pão? Eu quero pão. Aleluia. Pão. Eu quero o pão. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que as igrejas brasileiras deixarão de ser distribuidoras de migalhas. Eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, que as igrejas dessa nação deixarão de ser distribuidores de migalhas. Nós somos a mesa de Deus. 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 Aqui tem pão, 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 pão. Arrapantorokovandere candalabachai. Arrapantorokovandere candalabacharianda. Pão, 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 pão. Chega de migalhas. Chega de resto. Milagre de verdade
é o que produz a palavra de Deus. Milagre de verdade é a transformação que produz a palavra de Deus. Milagre de verdade é o milagre que a palavra de Deus faz quando ela nos leva a crer em coisas que mais ninguém acreditaria. Alguém precisa dizer para essa nação: Brasil, chega de migalhas! Alguém precisa dizer para esses vendedores de migalhas da nossa nação que aqui tem filho e o filho sabe o endereço da mesa. Labandoro xerecanda lebachai. Rabanto que ande levandore canala bachurianda. Arri. Xalabantere candela bandore cavandoti irravanduto alabante que asno rubiande canto. Eu vejo um sinal do céu. Eu vejo um sinal do céu. Eu vejo um sinal do céu. Jesus não trocou de lugar conosco para sermos vendedores de migalhas. Eu vou falar de novo. O evangelho não se resume a alcançar uma posição entre homens para poder vender migalhas em paz. Não é evangelho. Eu vou dizer de novo, não é evangelho. Evangelho é a mesa de Deus. Evangelho é o pão da mesa. Evangelho é intimidade. Evangelho é relacionamento com aquele que nos tirou das trevas. Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Uma geração má e adúltera é assim que eles são. Maus e adúlteros. Maus e adúlteros. Como diz a Escritura, comercializadores de almas. Maus e adúlteros. Uma geração má e adúltera vive pedindo sinal. Nenhum sinal será dado. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas para você descobrir o que é isso. Jonas capítulo 3. Você conhece a história? Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E ele fugiu. Não porque era covarde, como dizem esses pregadores, furreca, de meia tigela. Jonas não fugiu porque era covarde. Jonas fugiu porque era crente. Igual eu e você. Nós somos um Jonas hoje. A gente faz afundar o barco de todo mundo. E a gente quer sentar nos lugares altos para ver Deus destruir quem está embaixo. É assim que nós somos. Ele não paga o mesmo preço que eu pago. Não oro tanto que eu oro, não dizimo quanto eu dizimo, não jejua como eu jejuo. Então mata ele, Senhor. Vai para o céu não. Isso aí vai para o inferno. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não quis pregar em Nínive porque os ninivitas foram responsáveis por dizimar o povo de Jonas. Dizimaram o povo de Jonas. Eles mataram mulheres, crianças.
anciãos. E depois da matança feita, Deus aparece e diz: Jonas, prega a minha palavra para Nínive. E a gente é assim, a gente não quer pregar para quem fez mal para a gente, que vá para o inferno. Nós não queremos pregar para quem nos traiu. Nós não queremos pregar para quem nos mentiu. Nós não queremos pregar para quem nos matou, para quem nos lesou. Nós não queremos pregar para quem nos feriu, seja fisicamente ou emocionalmente. Nós não queremos pregar, nós queremos mais que se lasquem. E é por isso que Jonas estava fugindo. Porque ele não queria pregar em Nínive, porque ele sabia que ele pregando, Deus poderia atuar com misericórdia. Mas você conhece a história, eu não vou me deter aqui. E o sinal do profeta Jonas não tem nada a ver com ele ter passado aqueles dias lá no peixe. Aquilo é para mostrar Jesus na história de Jonas. Mas o sinal que Jesus está dizendo não está ligado ao peixe, nem ao ventre do peixe. Deus falou para Jonas: Jonas, vá a Nínive e pregue assim: arrependei-vos, humilhai-vos, jejuai, colocai as vossas cabeças em cinza, vestivos de saco, porque em 40 dias o Senhor descerá e destruirá essa cidade. Jonas tinha 40 dias para pregar. A Bíblia diz que ele foi andando pela cidade anunciando: arrependei-vos, 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 assim diz o Senhor. E ele cruzou a cidade em 3 dias. E os outros 37? Não pregou não. Ele falou: já obedeci. A Bíblia diz que a cidade era longa, era grande. Nínive era uma cidade grande. Levava 3 dias para cruzá-la de uma ponta a outra. E ele levou os exatos 3 dias. E sabe o que ele fez os outros 37 dias? Escolheu uma montanha bem alta, dizendo: de onde eu vou assistir de camarote? Porque já tinha pregado, podia ter ido embora. Mas não foi. Porque ele queria ver a destruição da cidade. Subiu num alto monte, vê se não parece crente. Subiu no alto de um monte, ficou esperando. Lá no alto do monte, o sol aqueceu muito. E Deus mandou um vento do deserto, porque Deus sempre ajuda que as coisas fiquem mais difíceis. Diga quando? Quando Ele quer mostrar para nós que não há justiça em nós. Sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos dias? Que não há nenhum tipo de justiça em mim. E cada vez que eu penso em qualquer tipo de justiça, vai ficando pior, pior, pior. Cada situação mais humilhante que a outra, cada situação mais difícil que a outra, para Deus me fazer entender, né, que não há justiça em mim. Porque a gente cresce na igreja, a gente é dizimista e é ofertante, a gente começa a achar que a gente é a 4ª pessoa da Trindade. Todo mundo erra, eu não posso errar. Até que Deus te faz errar. Você luta, Deus fecha daqui. Você corre, Deus fecha dali. Você volta, Deus fecha atrás. Você vai adiante, Deus fecha na frente. E Deus vai te entregando a vergonha. Até você gritar: não há justiça em mim. Aí Deus volta a conversar. Foi assim com Jonas. Veio um vento caudaloso do deserto. O sol começou a queimar a cabeça dele e ele desmaiava. Quando ele acordava, desmaiava de novo.
ele começou a amaldiçoar. Aí o Deus poderoso deu a ele um pequeno socorro. Porque quando está tudo ruim, Deus, em vez de socorrer, ele dá só um pequeno socorro. Diga, qual foi o pequeno socorro? Nasceu uma aboboreira. O que nasceu? Uma aboboreira. Nasceu. Numa noite cresceu. E as suas folhas fizeram sombra sobre a cabana de Jonas e sua cabeça. E ele se alegrou demais no Senhor. Por causa da aboboreira. Mas no outro dia, à noite, veio um vermezinho. Veio quem? Um vermezinho. Quem conhece esses vermezinhos? Veio um vermezinho e feriu a aboboreira e ela morreu. Aí Jonas se achou no direito de falar para Deus: por que é que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Por que me faz sofrer assim? Manda esse sol, mata a aboboreira, que esse vermezinho. E aí vem a resposta de Deus. Está com a Bíblia aí? Jonas capítulo 3, verso de número 4, diz assim: começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha aí, que Jonas não esperava. Diga comigo. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum. E se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, que se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, se cobriu de saco, se assentou sobre cinzas. E fez proclamação, divulgou em Nínive, pelo decreto do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria e não o fez. Verso 4, olha os crentes. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Crente é assim, quando Deus não castiga o outro, ele fica desagradado. Fala alguma coisa, crente, pelo amor de Deus. E Jonas ficou irado. Olha aí. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Olha o que ele falou. Quando ele estava na terra dele: eu vou lá, vou pregar, o Senhor vai arrepender, não vai acontecer nada. Ele é profeta. Deus ouviu. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que não ia dar em nada, por isso que eu fui embora. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Viu porque ele estava fugindo? Porque ele estava fugindo porque ele sabia que se ele fosse lá pregar, Deus não ia castigar a cidade. Não é porque ele era covarde, não. Desde criança eu fiquei escutando os pregadores pregando que Jonas era um covarde.
Não era covarde, era crente. Crente é assim, fica ressentido com o outro, quer que o fogo do céu caia e consuma. Não foi isso que João falou para Jesus? Jesus falou, vai em Samaria, prepare lugar. Chegou em Samaria, os samaritanos viram que eram judeus que desciam a Jerusalém e diziam, não tem lugar, não tem lugar. Quando Jesus chegou, cadê o lugar, João? Não tem lugar, porque eles viram que éramos judeus que descíamos a Jerusalém e todos nos negaram hospedagem. Mas não preocupa não, Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou orar agora para que desça fogo do céu e os consuma. Aí Jesus falou, João, você não sabe a que espírito você pertence. O Filho do Homem não veio matar as almas dos homens, veio salvá-las. Eu vou dizer de novo, ó crente. Seu crente, presta atenção. O Filho do Homem não veio matar as almas dos homens, ele veio salvá-las. Olha para isso. Verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Olha aí, todo crente já falou isso algum dia na vida. Vou falar de novo. Todo crente já disse isso alguma vez na vida. Por que eu não morro? É melhor morto do que vivo. Verso 4. Disse o Senhor, fazes bem que te ires. Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente dela. Ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Fez o Senhor nascer uma boboreira, ela subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar Jonas do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme. Olha quem enviou o verme. Olha quem envia os vermes da sua vida. Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou-se. Coisa tremenda. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer que viver. Esse cara está com algum tipo de problema emocional. Porque, raciocina comigo, uma hora quer morrer, outra hora fica feliz, outra hora quer morrer, outra hora fica feliz. Parece os crentes que a gente atende na igreja, não é não, apóstolo? Domingo quer estar vivo, segunda quer morrer. Sexta está alegre, segunda quer morrer de novo. Você está aí, crente? Olha Deus falando, ó. Não levanta nem para ir no banheiro, para não pensar que é contigo. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? É justo que você fique tão irado por causa dessa aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. É justo assim, ficar nervoso até querer morrer. Aí Deus vai falar com ele, ó. Tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual nem trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite pereceu? E não terei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você está aí, irmão? Quem está por aí? A aboboreira era Cristo. E o verme, Satanás. Quando Cristo morreu, a cidade pôde viver.
Porque ele trocou de lugar com ela. Esse é o sinal do profeta Jonas. O Messias, o ungido, aquele que veio das águas, só veio para trocar de lugar com você. Para que morrendo ele, você pudesse viver. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.